Olá! Vamos fazer um exercício de imaginação? Pense em um mundo onde o tempo não é marcado por um relógio, mas sim pelos sinos de uma igreja. Uma época em que cada pedacinho da vida, das leis até a arte, era ditado por uma única e poderosa fé. Pois bem, esse lugar existiu. Era a Europa na Idade Média. E a grande questão que a gente vai investigar hoje é justamente essa. Como é que o cristianismo se tornou a força que não só guiava a alma das pessoas, mas que organizava a sociedade inteira, que dava sentido a tudo por mais de 1000 anos? Para a gente entender esse período, tem uma palavrinha-chave: teocentrismo. Teo, que vem de Deus, e centrismo, de centro. Ou seja, Deus no centro de tudo. E olha, isso não era só uma crença. Era como se fosse a lente através da qual o homem medieval enxergava o mundo. Tudo, absolutamente tudo, da coroação de um rei ao trabalho de um camponês, passava por esse filtro divino. Então, para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender como a fé guiou o mundo. Depois, como ela criou uma ordem social. A gente vai ver o poder imenso da igreja, seu controle sobre o saber, como a fé se expressou na arte e, no final, o que essa era deixou para nós. Ok, vamos começar do começo. Com a queda do Império Romano, a Europa virou um caos, um lugar bem instável. Só que no meio disso tudo, uma instituição não só sobreviveu, como ficou mais forte. Ela se tornou a verdadeira espinha dorsal da nova civilização, a Igreja Cristã. O que impressiona aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Parem para pensar. Em menos de um século, o cristianismo foi de religião perseguida para uma religião com liberdade de culto, lá no Edito de Milão, e logo depois virou a religião oficial de todo o Império Romano. Aí quando o poder de Roma desabou, quem é que estava lá? Toda organizada e pronta para ocupar esse vácuo de poder? Exato, a igreja. Com a igreja no centro das coisas, a sociedade foi toda reorganizada. E essa nova organização não era vista como algo criado pelos homens, não. Era um plano de Deus, perfeito e que não podia ser mudado. Cada pessoa já nascia com um lugar e uma função nessa grande engrenagem divina. Essa tabela mostra direitinho como funcionava. A sociedade era dividida em 3 partes. Os oratores, que era o clero, o pessoal que orava pela salvação de todo mundo, os belatores, os nobres, os guerreiros que lutavam para proteger todo mundo, e os laboratores, que era a imensa maioria e que trabalhavam para sustentar todo mundo. Questionar o seu lugar nisso era como questionar a própria vontade de Deus. Agora, vamos ver como essa influência espiritual toda virou um poder bem real. A igreja não era só um guia para a alma. Ela se tornou a instituição mais rica e com mais influência política de toda a Europa. Pensem nesse número por um instante. 1/3 de todas as terras produtivas da Europa. Isso é um poder econômico gigantesco. Significava controlar não só a economia, mas a vida de milhões de pessoas que viviam e trabalhavam nessas terras. E como ela conseguiu tudo isso? Com os dízimos e as doações de nobres que buscavam a salvação. E para administrar tanto poder, a igreja tinha uma estrutura bem complexa. De um lado, o clero secular, que eram os padres, os bispos, o pessoal que vivia no mundo, sabe? Em contato direto com a comunidade. Do outro, o clero regular, os monges que viviam mais isolados nos mosteiros, seguindo uma rotina de oração, estudo e trabalho. Os dois lados eram fundamentais para manter a engrenagem da igreja funcionando. É claro que tanto poder assim ia gerar conflito, né? A igreja enfrentou divisões gigantescas, como o cisma do Oriente, que separou a igreja católica da ortodoxa. E teve o cisma do Ocidente, que foi uma loucura, com 2, às vezes 3 papas ao mesmo tempo. Além das brigas internas, ela também entrou em conflito com reis e imperadores, disputando quem tinha o poder de nomear os bispos. E para manter todo mundo na linha, foi criado o Tribunal da Inquisição, para calar qualquer ideia que fosse contra os dogmas da igreja. Além do poder espiritual, político e econômico, a igreja tinha um monopólio de uma coisa crucial: o conhecimento. Numa sociedade em que quase ninguém sabia ler ou escrever, eram as instituições da igreja que guardavam todo o saber. E aqui a gente chega num ponto que é sensacional. Imaginem o conhecimento do mundo antigo como uma chama bem pequena e frágil. No meio de toda a instabilidade da época, foram os monges copistas, lá nos mosteiros, com um trabalho paciente, silencioso, que protegeram essa chama. Sem eles, a filosofia, a ciência e literatura da Grécia e de Roma simplesmente teriam desaparecido. Eles foram as pontes de pergaminho que ligaram o mundo antigo ao nosso.
E esse trabalho de preservar o conhecimento não ficou só nos mosteiros, não. Ele acabou dando origem a uma das maiores invenções da Idade Média, as universidades. É isso mesmo, as universidades que a gente conhece hoje nasceram das escolas que ficavam junto às catedrais. Bolonha, Paris, Oxford, todas elas surgiram ali, debaixo da asa da igreja, que se consolidou como grande centro da vida intelectual. Mas o mais fascinante é pensar que existiam dois mundos culturais acontecendo ao mesmo tempo. Lá nos mosteiros se falava latim, se discutia teologia, era a cultura erudita, séria, controlada pela igreja. Mas lá fora, nas vilas, nas praças, a vida era outra. Era a cultura popular, transmitida de boca em boca, cheia de riso, de reverência, de festas como o carnaval. E o mais legal é que esses dois mundos, mesmo tão diferentes, viviam se misturando. Certo. Mas como passar a mensagem de Deus para uma população que, na maioria, não sabia ler? A solução foi genial e totalmente visual: a arte. As catedrais, com suas estátuas, suas pinturas, seus vitrais, não eram só lugares de oração. Elas eram como bíblias de pedra e vidro, ensinando as histórias sagradas para quem não podia ler as palavras. E a arquitetura mostra essa mudança de mentalidade de um jeito espetacular. O estilo românico, por exemplo, ele parece uma fortaleza, sabe? Paredes grossas, poucas janelas, tudo pesado. A ideia era mostrar a fortaleza de Deus. Já o gótico é o oposto. Tudo aponta para cima, buscando o céu. As paredes são finas, cheias de vitrais que deixam a luz entrar. Não é mais uma arquitetura do medo, mas da esperança, da busca pela luz de Deus. E com isso a gente chega ao nosso último ponto, o legado de tudo isso. Por muito tempo a gente ouviu aquele apelido meio pejorativo de Idade das Trevas, mas depois de tudo que a gente viu, fica claro que essa ideia não se sustenta, né? Foi uma era de uma complexidade incrível e que deixou marcas muito profundas no nosso mundo. E se ainda resta alguma dúvida, é só olhar para essa lista. As universidades onde a gente estuda, o formato do livro que a gente lê hoje, o relógio mecânico, os óculos, o garfo que usamos para comer, as notas musicais. Tanta coisa que a gente acha que é super moderna nasceu ali, naquele período. Então, Idade das Trevas? Acho que não, hein? Foi uma época de uma criatividade e inovação impressionantes. Então, a grande conclusão é esta. A Idade Média, tendo o cristianismo como seu grande motor, não foi um buraco negro na história. Pelo contrário, foi a era que moldou a Europa, que construiu os alicerces do mundo ocidental que a gente conhece hoje. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Naquela época, uma fé em comum foi o cimento que uniu toda uma civilização. E hoje? No nosso mundo, que é ao mesmo tempo tão conectado e tão dividido, o que nos une? Qual é a nossa grande história em comum? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia